Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no canal Mais Direito para responder algumas dúvidas, algumas perguntas, né, sobre o tema direito tributário. Meu nome é Aleandro Pinto, eu sou advogado e professor há mais de 15 anos de direito tributário e eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês e responder algumas perguntas sobre essa área que traz tanta tormenta aos contribuintes, aos empresários de uma maneira geral. Né? Nós vamos tratar aqui de 3 perguntas específicas, sendo elas, a primeira, quando pode ocorrer o redirecionamento da execução fiscal ao sócio de uma empresa? A segunda, em caso de fechamento irregular de uma empresa, o sócio pode ser responsabilizado? E a terceira, pode ocorrer o redirecionamento da execução fiscal ao sócio sem que este tenha participado do processo administrativo que gerou aquela cobrança, aquela execução fiscal? Então, são essas 3 perguntas que nós vamos responder nesse nosso encontro de hoje. Mas antes de começar a trazer as respostas para vocês, eu peço que vocês deixem o seu like, né, se inscrevam no canal para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação, né, que, como eu disse, traz muitos problemas, muitas dúvidas aí para todos os empresários, para todos os contribuintes. Então, vamos lá. A primeira pergunta, como eu disse, é quando pode ocorrer o redirecionamento da execução fiscal ao sócio de uma empresa? Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte: dívida de uma empresa, a priori, tem que ser cobrado dela. A responsabilidade, o contribuinte é que deve pagar por uma dívida tributária. Né? Entretanto, havendo ou não havendo pagamento dessa dívida tributária, o sócio pode ser responsabilizado, ou pode ser executado, pode ser cobrado e sofrer aí as consequências dessa execução fiscal. Então, por isso que nós chamamos de redirecionamento. É sair daquela cobrança direta em cima da sociedade empresária, a devedora principal, a contribuinte, e ir indiretamente redirecionar essa cobrança ao seu sócio. Né? É um tema que causa uma tormenta muito grande, porque muitas vezes as pessoas só ficam sabendo que foram responsabilizadas por uma dívida tributária no momento em que recebe uma intimação judicial, não é? Ou, pior ainda, quando descobrem que sua conta bancária, o seu bem, o seu carro, o seu imóvel foram bloqueados por ordem judicial decorrente de um processo tributário. Né? Então, para vocês entenderem, eu tenho aí um sujeito passivo, né? Que pode ser o contribuinte ou o responsável. O contribuinte é aquele que realiza o fato gerador, a sociedade empresária é aquele que deve diretamente ao fisco. E o responsável não, é aquele que, por lei, pode ser obrigado a pagar aquele tributo como sócio de uma empresa. Então, veja, pode ocorrer o redirecionamento da execução fiscal ao sócio? A primeira questão é, pode, né? Pode acontecer, já respondendo aí a primeira pergunta. Entretanto, alguns critérios devem ser seguidos. Lembrando, o responsável pelo pagamento da dívida é o contribuinte, né? É a pessoa jurídica. Se ela não seguir o que está previsto na legislação tributária, né? Se o seu sócio, conforme traz o artigo 135 do CTN, age contra o estatuto, contra o contrato social, contra a lei, ele pode sim ser responsabilizado por dívidas da empresa. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Eu sempre costumo dizer o seguinte: com dívida tributária e dívida trabalhista, não se brinca, por causa de todos os privilégios que se tem na cobrança desses tipos de débitos, né? Principalmente contra débitos aí cobrados pelo Estado, que tem todo o privilégio na hora da sua cobrança. Então, veja bem, o primeiro questionamento, né? Se pode ocorrer o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, ele pode sim acontecer, mas desde que o fisco
prove que o sócio agiu com dolo, com fraude, né? Não agiu conforme apregou a legislação. E mais, será que é contra qualquer sócio de uma sociedade empresária, né, que pode ter o redirecionamento de uma execução fiscal? Lembrando, pessoal, o redirecionamento ele só pode ocorrer em face daquele que tem poder de gestão, que tem poder de mando. É aquele sócio administrador da empresa, não é qualquer sócio. Veja, um sócio que não tem poder de gestão, ele não tem qualquer poder de decisão em pagar ou não pagar tributo. Apenas aquele sócio em que detém os poderes administrativos de uma sociedade empresária em suas mãos é que tem a possibilidade, né, de decidir se paga ou se não paga. Então, a primeira questão é essa. Pode haver, sim, um redirecionamento, mas esse redirecionamento só pode ir atrás do sócio que tem o poder de gestão, do administrador da empresa, e mais, se ele cometeu um ato contrário à legislação, contrário ao estatuto da empresa ou ao contrário social. Se ele age conforme a legislação, ele não tem que se responsabilizar. A dívida é da pessoa jurídica e ela não pode ser passada em regra, né, para o seu sócio, mesmo que administrador, salvo se ele cometer algo contrário à legislação, como eu disse, ao estatuto ou ao contrato social. Então, regrinha básica aqui para a gente terminar essa primeira pergunta, tá? Eu posso, sim, conduzir uma execução fiscal. O Estado pode conduzir uma execução fiscal levando ao redirecionamento, desde que seja levada ao sócio administrador, né, em face do sócio administrador da empresa, aquele que tem poder de mando, aquele que tem poder de gestão, de administração, né, da empresa, e desde que comprovado que ele tenha agido contrário aos ditames legais, contrário à legislação de residência tributária, contrário ao estatuto, contrária ao contrato social. Só assim, se ele cometeu algo contrário à legislação, né, ele pode ser responsabilizado e vir a ter que pagar o crédito tributário constituído com o patrimônio próprio. Mais uma vez, em regra, somente aquele que realiza o fato gerador, só o contribuinte, né, a pessoa jurídica, é que é a responsável direta pelo pagamento daquele crédito tributário devidamente constituído.